Você já conheceu alguém que vive culpando o mundo e todos por tudo que ele está vivendo ou que ela está vivendo? Já conheceu uma pessoa que culpa a sua infância, culpa a sua família, aqueles que são casados culpam o seu casamento, alguns colocam a culpa no governo, outros culpam a igreja e a liderança da igreja, alguns culpam o patrão, outros culpam os amigos, alguns culpam a falta de oportunidade que não teve. Parece que existe sempre alguém responsável pela vida daquela pessoa. E agora, deixa eu te fazer outra pergunta. E se essa pessoa fosse você? Eu sei, essa pergunta incomoda, essa pergunta dói. Porque ninguém gosta de pensar que pode estar participando da própria prisão. Mas hoje eu não quero apontar dedos para você. Eu quero pedir a você que me permita caminhar ao seu lado dentro da conversa de hoje. Sabe por quê? Porque existe uma diferença enorme entre ser ferido pela vida e continuar vivendo como se alguém que acredita que só poderia mudar quando os outros mudarem primeiro. Entende? Talvez você tenha sido machucado, sim. Talvez tenha sido rejeitado por alguém. Talvez alguém tenha traído sua confiança e dói, machuca, decepciona. Talvez alguém tenha tomado decisões que afetaram profundamente a sua história, seu pai ou sua mãe, ou alguém muito próximo. E isso pode ter acontecido com você, sim. E ignorar essa dor seria desrespeitar a sua caminhada, seria desrespeitar a sua história. Mas existe uma pergunta que, em algum momento, todos nós, eu e você, precisamos nos fazer. O que eu vou fazer com aquilo que fizeram comigo? Essa é a pergunta. Porque existe uma parte da nossa história que nós não escolhemos ou não temos controle. Mas existe outra parte que passa a depender das nossas escolhas e do que fazemos daqui para frente. Você está chegando hoje no quinto episódio da série Refém das Emoções. E eu quero conversar com você hoje sobre o tema vítima de si mesmo. E já quero pedir você, reflita comigo em uma analogia muito forte. Talvez você já até tenha lido, escutado ou até mesmo observado, mas eu quero chamar você para poder refletir juntamente comigo. Imagine uma prisão. Durante muitos anos, um homem vive ali preso, dorme ali, acorda ali e vive ali, passa o dia ali. Imagine, alguém abre a porta daquela cela. A fechadura foi quebrada, as correntes foram retiradas, todas as correntes. A liberdade estava diante dele. Imagine. Mas ele permaneceu sentado, olhando. Não porque estivesse preso, mas porque já não conseguia acreditar que podia sair. A prisão deixou de estar nas grades e agora passou a estar dentro da própria mente. Talvez você esteja pensando, isso não faz parte, ou não faz sentido, ou não faz parte de mim. Eu concordo com você. Fisicamente, não faz parte mesmo. E talvez não. Mas emocionalmente, isso acontece todos os dias. Há pessoas que receberam perdão, mas continuaram vivendo na culpa. Receberam a família, mas continuaram vivendo como se não ainda estivesse, continuaram vivendo, melhor dizendo, ainda como se estivesse abandonados, receberam oportunidades, mas continuaram vivendo e acreditando que nada vai dar certo, mas receberam oportunidade. A porta mudou, mas continua a mesma maneira de pensar. Permanece tudo igual. Mudou, veio oportunidade, mas ele permanece com o mesmo pensamento. E é aqui que muitas pessoas tornam vítimas de si mesmas. Não porque procuraram, não porque provocaram toda a dor, melhor dizendo. Não por isso, mas porque passaram a acreditar que a dor tem a última palavra.
Algo importante nessa conversa, para que possamos dar um prosseguimento, é fazer mais uma pergunta. Quando alguma coisa dá errado, qual é a primeira explicação que vem à sua mente? Qual é a primeira explicação? A primeira explicação é assim: isso sempre acontece comigo? Minha vida é assim? Percebe? As pessoas são culpadas. Nada muda. Percebeu como essa frase parece inocente, parece muito inofensiva, mas repetida durante anos ou durante muito tempo, elas deixam de ser apenas frases sem significado. Elas passam a construir uma identidade. A pessoa passa a viver aquilo. E quando uma identidade é construída sob a dor, preste atenção nisso daqui. Qualquer tentativa de mudança parece uma ameaça, porque mudar exige assumir responsabilidade. Mas vou te dizer uma coisa: assumir responsabilidade não significa assumir a culpa por tudo. Sempre tem os dois lados da moeda. E sempre tem as questões de não ser tudo sobre nós. E tudo ser culpa nossa, porque nem tudo está no nosso controle. Significa reconhecer que, mesmo não tendo escolhido todas as circunstâncias da vida, certo? Mesmo não tendo escolhido todas as circunstâncias da vida, você ainda pode escolher qual será a sua responsabilidade diante delas. Até aquele momento, as coisas que não estão no seu controle, beleza. Mas daí para frente, essa é uma das maiores demonstrações de maturidade emocional. Decidir diferente a partir daquele momento. Não é negar que existe dor. É impossível falar assim: eu não sinto nada, eu não tenho emoção, isso não me afetou. É algo que alguns fazem, mas a dor é enorme. Mas é uma coisa a se fazer, é decidir que ela não será quem conduzirá os próximos capítulos da sua vida. Você não pode deixar que a dor conduza a nova história que você vai construir, ou os novos passos. Quando você não nega a dor, mas você não deixa, melhor dizendo, que essa dor controle as suas próximas decisões, é onde você começa a repaginar a sua história e as coisas tendem a começar a mudar. Nessa ótica de culpa, e de divisão de culpa, percebe-se uma coisa, que é muito fácil encontrar o culpado. Existe sempre a possibilidade de terceirizar a culpa. A culpa foi de A, a culpa foi de B, a culpa foi de C. Mas é difícil encontrar uma solução. É difícil você encontrar alguém que chegue com a solução ao invés de apontar o culpado. Normalmente, as pessoas sempre apontam o culpado. Por quê? Quando algo não dá certo, você não quer ser o culpado. Nós, normalmente, sempre queremos culpar outra pessoa. E nossa mente começa a procurar um responsável. É natural. Foi por causa daquela pessoa. Foi porque fizeram isso comigo. Alguém fez algo comigo e isso aconteceu. Foi porque eu não tive oportunidade. Sempre procuramos uma desculpa. Eu chamo de pretextos, ou sempre queremos, no caso, terceirizar a culpa. Não estou generalizando aqui, mas é natural de grande parte das pessoas fazer isso. E mais uma vez, eu preciso dizer uma coisa importante para você. Em muitos casos, essas coisas realmente aconteceram. Algumas coisas de ruim que acontecem com nós, de fato, às vezes foram pessoas que passaram por nossas vidas e fizeram ou proporcionaram aquele estrago. E isso é um fato, talvez na sua vida, na realidade sua que está vivendo. Há pessoas que cresceram em ambientes difíceis, isso entendemos. Outras foram rejeitadas e a rejeição é algo real na vida de muitas pessoas. Algumas sofreram abusos e é uma realidade da nossa sociedade, principalmente hoje.
outras enfrentaram percas que deixaram marcas profundas. Eu passei por isso e não tem muito tempo, e é um dos motivos que hoje eu estou aqui nessa conversa com você, por ter tido uma perca gigantesca que me deixou desequilibrado emocional. Eu tive que buscar ajuda e através dessa ajuda Deus me trouxe aqui para poder estar ajudando você que está assistindo esse vídeo hoje e que talvez possa estar vivendo a mesma situação que eu vivi há anos atrás. Vai chegar um momento aqui que eu vou poder conversar com você e relatar a questão que me trouxe até aqui. Essa conversa não é para diminuir a dor de ninguém, não é. Cada um sabe o que está sentindo. É para responder uma pergunta muito importante. Depois que tudo isso aconteceu, quem ficou responsável por sua vida? Você já pensou? Quem ficou responsável? Porque existe um momento em que continuar olhando apenas para quem nos feriu faz com que deixamos de olhar para quem pode nos restaurar. Entendeu? Se ficarmos olhando só para as pessoas que nos feriram, a situação, as circunstâncias, nós deixaremos de olhar para aquele que pode nos restaurar. E a Bíblia nos leva para uma cena muito conhecida, importante, impactante. Depois que Adão e Eva desobedeceram a Deus, quebraram o princípio da desobediência, a ordenança divina, o casal Adão, chamamos de Adão e Eva depois do pecado, mas é o casal Adão, algo mudou dentro deles, quebrou o princípio de quebra. Entende? Aprenda isso. A obediência é um princípio divino, é uma lei divina, que quando quebramos essa lei, que é o princípio, ele nos quebra. E o medo, depois que se quebraram, apareceu dentro deles. Começaram a sentir medo. Você não vai ver antes na história Adão e Eva sentindo medo. Mas depois da desobediência, sentiram medo, sentiram vergonha. E outra, começaram a se esconder. Então Deus fez uma pergunta direta a Adão: onde você está? Note a pergunta, percebe? Uma coisa muito importante. Deus, ele sabia exatamente onde Adão estava, o que ele estava fazendo. A pergunta não era para Deus obter informações, era para Adão perceber sua condição naquele momento. Entendeu? A condição mudou. Ele desobedeceu o que Deus tinha ordenado, então a condição que ele estava mudou. E quando Deus conversa com ele, acontece algo muito parecido com o que ainda acontece conosco. Algo bem parecido. Adão responde para Deus assim: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Percebeu uma repetição? Percebeu? Eva, por sua vez, diz: Senhor, a serpente me enganou e eu comi. Essa história está em Gênesis capítulo 3. Percebeu o movimento? Observou? Antes de olhar para dentro de si, Adão olha para outra pessoa. A mulher, que nesse contexto se chamava Eva, Adão olha para ela. Olha só, a culpa encontra outro endereço. A culpa nem sempre está nele. Percebeu? Não olhou para dentro de si, mas procurou a culpa. E talvez você esteja pensando assim, mas eles estavam dizendo a verdade. E de fato, estava dizendo a verdade sim. Eva realmente ofereceu o fruto a Adão. Não tem como esconder, a Bíblia está ali. A serpente realmente enganou Eva. Mas entenda, Deus não estava perguntando sobre outra pessoa. Deus não chegou para Adão e perguntou: Adão, cadê Eva? Deus não chegou para Eva: Eva, cadê a serpente? Deus perguntou: Adão, aonde você está? Entende? Porque Deus trabalha com responsabilidade pessoal. Resumindo, Deus não vai cobrar de você a atitude que seu pai deveria ter, que sua mãe deveria ter, que seu irmão deveria ter, que seu patrão deveria ter, que seu esposo deveria ter. Não. Deus vai cobrar de você a atitude e as decisões que é responsabilidade sua.
é pessoal, mas não é para produzir culpa, não é para te culpar, mas é para abrir um caminho de restauração. Entenda, quando Deus ele busca você para uma conversa, para uma intimidade, e traz uma exortação, uma correção, não é para dizer você é culpado, você está condenado. Não, é para te mostrar o caminho para que ele possa restaurar novamente você a ele e você voltar a ter essa comunhão. Posso compartilhar uma coisa que aprendi ao longo da vida com você? Posso compartilhar? Quando, olha só, quando a chave da mudança, aprenda isso, estiver no bolso de outra pessoa, você continuará esperando. Enquanto a chave da mudança estiver no bolso de outra pessoa, você continuará esperando. Se você acreditar que só conseguirá viver em paz quando alguém te pedir perdão, talvez você vai esperar por muitos anos. Se você acreditar que só conseguirá ser feliz quando alguém reconhecer o que você fez, você vai estar esperando por muito tempo. Estará entregando a direção da sua vida para quem talvez nem pense mais nisso. Entende? Você consegue perceber isso? É algo pesado, certo? Certo? É como entregar, olha só, o volante do seu carro para alguém que nem sabe para onde você está indo, não conhece os seus planejamentos, não conhece a sua direção. Você continua sentado no banco do carona e deixa o motorista guiar. Deixa o motorista definir a direção. Deixa a pessoa levar você para onde ela quiser. É exatamente assim que muitas pessoas vivem hoje. Elas não percebem ou não perceberam que continua permitindo que pessoas do passado, não do presente, decidiram como elas se sentem hoje. Ainda continua machucando, ainda continua ferindo, ainda faz com que ela tome decisões que não tomaria. Vou compartilhar com você uma ferramenta para que possa mudar essa ótica, essa visão, mudar a sua perspectiva e a sua realidade atual hoje, para que você possa, aos poucos, começar a compreender e trazer para a sua vida ou trazer para as suas decisões aquilo que de fato vai fazer com que você trilhe um caminho de restauração. Quero propor um exercício simples com você. Pense em uma situação que ainda machuca você, uma situação que ainda dói. Agora faça duas perguntas. A primeira é: o que aconteceu comigo? Essa pergunta honra a sua história. Agora faça outra pergunta: do que depende de mim ou da minha parte hoje? O que depende de mim a partir de hoje? O que depende de você? Porque essa segunda pergunta devolve a direção da sua vida. O que depende de você? O que está na sua mão? O que está no seu controle? O que você pode fazer? Essas duas perguntas precisam caminhar juntas, tá? Em harmonia. Porque quem ignora a primeira pergunta vai endurecer o coração. E a palavra de Deus nos ensina que um coração quebrantado e contrito, o Senhor, ele não resiste. Mas ignorar a segunda pergunta vai fazer você ficar totalmente paralisado. Entendeu? Reflita, pense naquilo que eu te fiz pensar, refletir e meditar. Porque enquanto isso acontece, alguns dizem ou deixam de dizer: eu fui ferido, e começa a acreditar: eu sou a ferida. Em vez de ele dizer que ele foi ferido, ele começa a acreditar que ele é a ferida. E isso é muito importante, é muito ruim,
melhor dizendo. É nesse momento que Cristo entra nessa conversa, mostrando que nossa identidade não precisa ser construída sobre aquilo que aconteceu conosco, mas precisa de ser construída sobre aquilo que Deus declara ao nosso respeito. Reflita, pense, anote e tire um tempo da sua vida para que você possa analisar de fato e não deixar que as pessoas que talvez nem lembram mais de você continuem conduzindo a direção da sua vida através da dor que causaram em você ou da ferida que ainda está aberta. Agora, uma observação que eu quero que você faça comigo. Aí sempre tem uma pergunta: e quando a dor deixa de ser uma experiência ruim e passa a ser nossa identidade, substitui? Posso te fazer mais uma pergunta para incrementar essa pergunta? Quando você fala sobre a sua história, o que que você fala? Alguém que pergunta, me conte a tua história. Você conta aquilo que aconteceu com você ou conta aquilo que você acredita que se tornou? Existe uma diferença grande entre duas coisas. Uma pessoa que pode dizer, eu fui rejeitado, e outra pessoa dizer, eu não sou digno de ser amado. Já ouviu alguém dizer isso? Percebe? Você já ouviu alguém dizer isso? Na primeira frase, a rejeição foi uma experiência ruim, foi algo que machucou, foi algo que decepcionou, foi algo que frustrou. Na segunda fase, ela já virou uma identidade, e isso é ruim. E é exatamente aqui que muitas pessoas ficam presas, ficam cativas. Elas deixam de carregar apenas uma lembrança, algo que pode ser transformado, algo que pode não machucar mais, e passa a carregar uma definição sobre si, passa a acreditar em algo que não é verdade. Talvez alguém tenha feito você mesmo, acreditar que não era importante, e normalmente hoje, o que mais as pessoas querem fazer é que você acredite que você não é importante, que você não é ninguém. Talvez você tenha crescido ouvindo comparações, e aqui há um adendo: comparações é algo muito injusto. Comparações normalmente é algo que as pessoas fazem para diminuir alguém, ou para tentar inferiorizar alguém, ou para mostrar que alguém é muito mais importante que você. Mas comparações normalmente não é algo justo. Não faça comparações. É algo muito ruim, comparações. Talvez você tenha sido deixado de lado por muitas vezes, esquecido. É complicado, né? Essas experiências deixam marca, essas experiências ruins deixam marca, machucam muito, né? Nos deixam para baixo. Mas elas não têm autoridade para dizer quem você é. As experiências ruins não têm autoridade para dizer quem você é. Porque uma ferida explica uma dor. Uma ferida sim explica uma dor. Ela não pode definir uma identidade. Entende? Situações incontroláveis. Agora, volte comigo na analogia da prisão, que é importantíssima. Agora, pare por um momento e observe. Imagine aquele homem finalmente decide se levantar, ele já está solto. Ele caminha até a porta, coloca a mão na fechadura para abrir. Parou. A porta realmente está aberta, porque ele está solto, está sem corrente. Mas antes de sair, ele olha para as correntes que estão no chão, entende? E pensa, aí vem a mente, pensa. Passei tanto tempo preso aqui, talvez eu nem consiga viver fora daqui. Percebe? O problema deixou de ser a prisão e agora é o medo da liberdade. A pessoa tem medo de voar. Às vezes, quando você sai daquela aliança que só estava tirando de você, sai daquele relacionamento que destruiu você, acabou com sua identidade, você não sabe mais quem é.
Você olha no espelho e tem até medo de olhar no espelho. Você olha para as lembranças e só lágrima que rola no teu rosto. Deus mudou a perspectiva da tua vida, trouxe uma situação que te libertou. E agora você olha para o futuro, para a sua frente, e tem medo de alçar voo. Tem medo do novo. Isso acontece mais do que imaginamos. Talvez esteja acontecendo com você. Existem pessoas que desejam mudar, mas têm medo de descobrir quem serão sem a dor que carregaram durante tantos anos. Quem eu vou ser? Quem eu vou me tornar? Percebe? Como a pessoa não sabe mais quem é, tem medo, porque a dor acabou ocupando tanto espaço, que parece fazer parte da própria identidade da pessoa. E isso é um perigo. Isso é algo que é uma realidade, melhor dizendo, para muitas pessoas hoje. Nossa conversa, nessa conversa, talvez você conheça alguém que, quando recebe um elogio, logo responde: você está exagerando. Tem pessoas que não conseguem ser elogiadas. Quando alguém demonstra carinho, ela desconfia. Já conheceu que eu conheço várias pessoas assim. Você não pode chegar para dar um carinho, você não pode chegar para abraçar. Às vezes, de fato, a pessoa conhece aquela pessoa e sabe que aquela pessoa está dando um carinho, está chegando ali para conversar, para dar um abraço, mas porque tem certas intenções que a pessoa percebe. Mas tem pessoas que não conseguem, não gostam de abraço, não gostam de carinho, porque desconfia. Quando surge uma oportunidade, ela sempre imagina que vai dar errado, que nada vai dar certo. Às vezes pensa até que está sendo sabotado ou sabotada, é uma pegadinha. Pensa que aquela oportunidade não é de fato aquela oportunidade. Por quê? Queria sofrer. Não porque na realidade ela queria sofrer. É porque ela tem medo de continuar sofrendo. Mas porque sua mente aprendeu a esperar as decepções, aprendeu a esperar o pior das pessoas. Mas as pessoas, por mais que pareça difícil, as pessoas mudam. Alguns por lado bom, outros por lado ruim. E alguns nunca mudam. Ela acredita que está se protegendo, mas sem perceber, também está impedindo novas experiências se fechar. Colocar um escudo gigante, as experiências novas dificilmente vai passar. Quem vive esperando ser machucado, entenda, acaba fechando a porta até para quem chegou para curar. Quem vive esperando sempre o pior das pessoas, até as pessoas chegam para ajudar, para curar, para trazer um novo horizonte, um novo caminho, outras oportunidades, um novo vínculo de amizade, até mesmo que levar para uma experiência mais próxima de Deus, experiência melhor profissionalmente, certo? Experiência pessoal, algo novo, acaba fechando as portas. E isso é ruim. Quero compartilhar mais uma ferramenta com você, para que você possa conseguir sair disso. Ela pode até parecer pequena, mais simples, mas funciona, tá? E vai te fazer respirar melhor. Mas tem força, vai fazer você ter força para mudar. Vai fazer você entender que acontece, o que acontece dentro de você. Sempre que surgir um pensamento ruim, você vai olhar e vai perguntar: eu sou assim? Surgiu um pensamento ruim, você vai perguntar para você: eu sou assim? Pergunte: surgiu? Isso é um fato ou é uma conclusão que construí por causa da minha dor? Surgiu? Pergunte: é um fato ou é algo que eu estou tirando conclusões precipitadas por causa da minha dor? Essa pergunta interrompe um processo automático, tá? Quando você pergunta. Ela faz você perceber que nem tudo o que sente representa a realidade. Nem tudo que você sente representa a realidade. Algumas conclusões nasceram em um momento de sofrimento, entendeu? Muitas coisas que pensamos, às vezes, sobre nós, nasceu em um momento inoportuno, não num momento agradável. E não é verdade, então precisamos refletir. E conclusões construídas na dor
precisam ser revisadas quando a cura chega. Toda conclusão construída dentro de um ambiente de dor, de decepção, de sofrimento, precisa de ser repensado ou revisado. Agora entenda uma coisa, existe uma cena na Bíblia que sempre me emociona. Eu acredito que vai ser a segunda vez que eu vou falar dessa questão. Jesus encontra um homem que havia muitos anos vivendo com uma limitação, posso dizer assim. Todos que estavam ao redor dele já conheciam a sua limitação, a sua condição e o tempo que ele estava ali. Era como se aquela situação tivesse se tornado o nome dele. Mas Jesus começou falando. Mas Jesus não começou falando, na realidade, do passado. Jesus não. Também não começou apontando os erros. Você está errado, você está nessa situação porque você errou. Ele fez uma pergunta: quer ser curado? À primeira vista, parece sempre uma pergunta desnecessária. Por quê? Porque a pessoa que perguntou era Jesus. Quem não deseja ser curado quando está enfermo? Não é verdade? Quem não deseja, quem não quer o milagre, quem não quer a cura, quem não quer a chave, quem não quer o caminho, quem não quer o direcionamento. Mas Jesus estava alcançando algo muito mais profundo. Entenda o que Jesus estava fazendo? Você consegue entender, melhor dizendo, o que Jesus estava fazendo? Ele estava convidando aquele homem a imaginar uma vida além, tá, daquilo que definia ou que ele estava vivendo há anos. Jesus estava fazendo um convite. Você já se imaginou vivendo, posso dizer assim, numa geografia, numa perspectiva, em algo que você ainda não viveu? Porque existia uma diferença entre desejar que a dor terminasse ou diminuísse e estar disposto a construir uma vida nova. Desejar, quero que pare. Não, agora eu quero construir algo novo. Sabe por causa de quê? A cura muda a rotina da pessoa. A cura muda a forma da pessoa de pensar. A cura muda a forma da pessoa de viver. A cura também muda o planejamento da pessoa, certo? Isso é muito importante. E algumas pessoas querem sair da dor, mas não decidiram deixar a identidade que construíram em torno dela. Quero sair, mas não quero construir outra identidade. Tem que ser outra pessoa. É por isso que Jesus ofereceu apenas um milagre. Entende? É por isso que Jesus só ofereceu para aquele homem apenas um milagre. Só que Jesus fez outra coisa, Jesus mudou. Jesus ele trouxe de volta a dignidade, ele trouxe de volta para aquele homem o propósito profético e ele trouxe de volta para aquele homem o movimento, porque ele estava estagnado. O milagre que Jesus ofereceu para ele, que foi um milagre, trouxe de volta para ele as decisões, trouxe de volta para ele o propósito, uma vida de propósito profético e trouxe para ele de volta toda a dignidade que ele estava vivendo de uma forma indigna. Percebe? Consegue entender como apenas um milagre traz de volta tantas coisas? Talvez hoje Deus não esteja perguntando para você apenas sobre aquilo que fizeram com você. Talvez não seja essa pergunta. Talvez ele esteja desejando fazer outra pergunta a você. Quem você acredita que é? Porque enquanto você continuar respondendo com base na sua dor, você vai enxergar a vida através dela, do óculos, da ótica da dor, enquanto você responder assim. Mas quando começar a responder com base naquilo que Deus diz ao seu respeito, um novo caminho começa a surgir. Uma nova porta se abre, um novo horizonte se abre. As coisas vão começar, melhor dizendo, a ficar diferente para você. E é isso que Deus faz. Às vezes ele coloca você numa circunstância, numa situação
ele faz pergunta que até gera sentimentos ruins, mas é porque por trás dessa pergunta ele tem outras expectativas para gerar dentro de você através dessa pergunta. É por isso que você deve refletir sempre e reparar todas as vezes que puder, para que você possa compreender e trazer para ele a resposta que você precisa dar, para que você possa mudar, talvez, sua geografia ou aquilo que você vive no momento. Depois de nossa conversa de hoje, esse tempo conversando, eu quero te fazer mais uma pergunta. Se hoje você pudesse sair dessa prisão, o que ainda faria você permanecer dentro dela? O que deixaria você preso? Pense por algum segundo. Não responda para mim, responda para você. Essa resposta é sua. É você conversando consigo mesmo. Existe alguma dor que você transformou em identidade? Existe alguma dor que você transformou em identidade? Existe alguma decepção que ainda determina suas decisões? Existe alguém que continua dirigindo a sua vida? Existe? Mesmo não fazendo mais parte dela? Se existe, pense para você mesmo. Hoje, nós descobrimos uma coisa muito importante nessa conversa. Assumir a responsabilidade pela sua própria vida não significa dizer que tudo foi culpa sua. Quando você assume a responsabilidade, não quer dizer que todos os erros foram seus. Também não quer dizer que todos os acertos foram seus. Significa reconhecer que a partir de hoje você pode escolher um caminho diferente, porque você tem o poder. Talvez você não consiga mudar, talvez, tá? O que aconteceu com você. E é uma realidade. Muitos de nós gostaríamos de apagar muitas coisas no passado. Só que isso não está no nosso poder, não está no nosso alcance, está no domínio de Deus. Mas você pode decidir o significado que isso terá daqui para frente. A sua nova história, que está em suas mãos, você pode controlar. Essa decisão devolve algo precioso, ela devolve a direção da sua vida. Se as dores, as decepções, os ressentimentos, os abandonos dirigiram você até aqui, e o Espírito Santo te trouxe até aqui, então a partir de hoje é o momento de você assumir a condução da sua vida e começar a seguir uma estrada diferente. Porque ninguém consegue construir um futuro saudável enquanto entrega o volante para as dores do passado. Anote, ninguém consegue construir um futuro saudável enquanto entrega o volante da sua vida às dores do passado. Hoje, a porta continua aberta e a pergunta é: você está disposto a atravessá-la? Está disposto a passar por essa porta? Você quer se tornar alguém diferente e viver algo diferente no dia de hoje? Eu quero orar com você. Eu quero, junto com você, orar. Mas antes, se você puder, feche os olhos por alguns segundos. Se você puder, respire fundo. Se você não puder, continue ouvindo essa oração e ore comigo na sua mente, apenas na sua mente, para que o Espírito Santo possa conduzir você aos lugares que ele precisa de tratar, de curar, de te libertar, para que você possa ter uma vida mais leve, assim como Jesus nos convidou, que aprender com ele, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Eu quero orar com você neste momento, mas antes, se você puder, feche os seus olhos. Se você puder, por alguns segundos, respire com calma. Se você não puder, pode ficar com os olhos abertos e ore a sua mente comigo. Permita-me orar com você.
Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela conversa de hoje, ó Deus. Obrigado porque o Senhor conhece a nossa história por completo, Deus. O Senhor conhece as lágrimas que ninguém viu. O Senhor conhece as palavras que nos machucaram. Conhece as percas, as decepções, os medos. E conhece também os momentos em que, sem perceber, passamos a acreditar que as dores definiam quem éramos, ó Deus. Hoje queremos colocar tudo diante de Ti, ó Deus, diante do Teu altar, Senhor. Depositamos tudo no altar do Senhor. Dai-nos coragem para reconhecer aquilo que precisa de ser transformado dentro de nós, ó Senhor. Ensina-nos a assumir a responsabilidade pela vida que o Senhor nos confiou, sem carregar culpas desnecessárias que não nos pertencem e sem permanecer presos a uma identidade construída pela dor. Que a tua verdade seja maior do que as mentiras que acreditamos sobre nós mesmos, Pai. Que a esperança seja maior do que o medo. Que a fé seja maior do que a culpa, Deus, bem maior, bem abundante, Senhor. Ó Deus, que venha abundar na vida de cada um. E que a partir de hoje possamos caminhar em liberdade, lembrando que a nossa identidade está em Ti, ó Deus, e não nas feridas que vivemos. Nós somos Teu filho, Pai. A nossa identidade é o Senhor, ser filho do Senhor em Cristo Jesus. Meu Deus e Pai, fortalece cada pessoa que está assistindo este vídeo. Dai sabedoria para os próximos passos da vida, da semana, do ano. Ajuda-nos a viver com o coração restaurado. Eu te peço, ó Deus Pai, neste momento, em nome do Senhor Jesus, também visita cada um neste momento, para que ele possa sentir a tua presença e saber que o Senhor está sempre presente, está sempre perto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se essa conversa fez sentido para você, escreva aqui nos comentários aquilo que Deus falou ao seu coração durante este vídeo. Tenha liberdade, escreva a parte que Deus falou com você. Eu gosto muito de ler os comentários, porque por trás de cada mensagem existe uma história, existe uma luta, existe alguém que está tentando dar um passo de cada vez, que é assim que avançamos. E sempre que posso, tá? Sempre que posso, eu oro, sempre que leio, eu oro pelas pessoas que comentam, pelos comentários que estão aqui. E outra, se você conhece alguém que precisa ouvir essa conversa, compartilhe esse vídeo com essa pessoa, que é muito importante. Deixa também o seu like. O seu like é muito importante nesse vídeo, porque faz com que o algoritmo do YouTube entregue para mais pessoas. E outra, compartilhe. Às vezes, uma única conversa pode ser o começo de uma grande transformação. Muito obrigado por permitir que eu entrasse na sua casa ou no lugar onde você está agora e caminharmos juntos por alguns minutos. É muito importante. Eu espero, do fundo do coração, que quando este vídeo terminar, você não se lembre apenas das minhas palavras. Espero que você saia daqui acreditando que a sua história não precisa continuar sendo escrita pela dor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até a nossa próxima conversa.